DJ Filas, amor da minha vida. Sei eu. Bem-vindos a mais um tutorial sobre contratos de trabalho, mas hoje queremos falar exatamente sobre os tipos de contratos e a sua duração. Primeiro vamos recordar do conceito de contratos de trabalho, na qual no nosso último tutorial dissemos que contratos de trabalho são acordos, ou é um acordo entre um empregador e um trabalhador, na qual o trabalhador se predispõe a prestar a sua atividade a outra pessoa que é o empregador. E em contrapartida, o empregador vai prestar uma contraprestação, vai dar uma remuneração ao colaborador ou ao trabalhador. Quanto aos tipos de contratos e a sua duração, temos aí 3 tipos de contratos de trabalho, na qual podemos ter o contrato de trabalho por tempo indeterminado, podemos ter o contrato de trabalho a termo certo e o contrato de trabalho a termo incerto. Vamos ver com mais detalhes ou com mais profundidade aquilo que são os tipos de contratos de trabalho, começando exatamente com o contrato de trabalho por tempo indeterminado. O contrato por tempo indeterminado é o contrato de trabalho por excelência, visto que é o mais comum nas empresas e geralmente na sua abordagem ele geralmente não tem uma duração prevista e só cessa em casos de se verificar determinados pressupostos que podem serem vislumbrados ou que são vislumbrados no artigo 124 da Lei do Trabalho, que diz que o contrato por tempo indeterminado pode cessar quando verificadas determinadas formas, em que podemos aqui dar uma pequena visão daquilo que são as tais formas de cessação de um contrato de trabalho. Portanto, o contrato por tempo indeterminado pode cessar por caducidade. Quando algo caduca, significa que perde a sua validade, perde valor. Portanto, o contrato por tempo indeterminado pode cessar não porque preveu-se uma determinada data, mas sim porque caducou, porque talvez o trabalhador morreu ou o empregador pode ter morrido, mas também pode ser devido ao fim do trabalho para o qual foi celebrado o contrato de trabalho, pode ser também devido à reforma, devido à incapacidade do colaborador. Temos em seguida uma outra forma de cessação de um contrato de trabalho, que pode ser o acordo revogatório. O acordo revogatório é um acordo bilateral, na qual as partes envolvidas, neste caso o empregador e o trabalhador, decidem em consenso extinguirem o contrato de trabalho. Em simultâneo, ambos querem extinguir o contrato de trabalho, querem cessar o contrato de trabalho. De seguida temos a denúncia de uma das partes, ou a denúncia de um contrato de trabalho. A denúncia do contrato de trabalho é o oposto daquilo que é o acordo revogatório. Por quê? Porque no acordo revogatório, ambas partes querem cessar o contrato de trabalho, mas na denúncia de um contrato de trabalho, apenas uma das partes é que quer extinguir, é que quer cessar o contrato de trabalho e a outra não possui este desejo de extinguir o contrato, mas acaba sendo obrigado devido à vontade da outra parte do contrato de trabalho ou da relação laboral. Neste caso, há uma extinção do contrato de trabalho de uma forma unilateral. De seguida, temos a rescisão com justa causa. A rescisão com justa causa geralmente vem do mau procedimento de uma das partes, em que a parte que sente-se lesada decide rescindir o contrato
invocando os fundamentos ou invocando os motivos que estão relacionados com o mau procedimento do outrem. Então, temos aí as 4 formas de cessação de um contrato de trabalho e é desta forma que vamos entrar num outro tipo de contrato de trabalho, que é o contrato de trabalho a termo certo. Conforme o próprio nome já diz, deixa claro que estamos a falar de um contrato com uma duração, com um período por durar. E todo contrato de trabalho a termo certo aqui em Moçambique só deve ser celebrado por um período máximo de 2 anos. E é também renovável somente por 2 vezes, não pode ser mais que 2 vezes. Se por algum acaso forem violadas estas convenções ou estes princípios, significa que haverá uma penalização ao empregador, a não ser que o empregador decida contratar este trabalhador que pode ter ultrapassado e excedido os limites daquilo que são os contratos de trabalho a termo certo. Então, se decide contratar por tempo indeterminado este colaborador, não haverá nenhum prejuízo para o empregador. E temos que deixar claro algo aqui sobre quando é que um contrato de trabalho a termo certo será celebrado. O contrato de trabalho a termo certo é celebrado para a realização de tarefas temporárias. Que tarefas temporárias podem ser estas? Podemos celebrar um contrato de trabalho a termo certo para substituir um colaborador que não está em condições de trabalhar ou que está ausente por outro motivo. Também podemos celebrar um contrato de trabalho a termo certo para aumentar a produção devido a uma determinada exigência ou da época ou de um determinado cliente. Também pode ocorrer um contrato de trabalho para trabalhos sazonais ou para atividades sazonais. Então, estes são mais ou menos os exemplos que podemos cá ter para a situação de se celebrar um contrato de trabalho a termo certo. Finalmente, temos aqui o contrato de trabalho a termo incerto. O contrato a termo incerto é um pouco semelhante ao contrato a termo certo. A única diferença é que aqui não é possível se prever quando é que a causa que justifica esta celebração do contrato a termo incerto vai terminar. Não é possível dizermos quando é que o contrato de trabalho vai cessar. Portanto, ele é celebrado nas mesmas condições que a do contrato de trabalho a termo certo, visto que o trabalhador ou o empregador decide optar por este tipo de contrato para trabalhos temporários. Portanto, quando violadas os princípios da aplicação deste tipo de contrato, falo em termos de duração, quando o contratante, se por exemplo o fim que justifica a causa da aplicação deste tipo de contrato ou da contratação por um determinado período do tal contratado, quando se excede este prazo, significa que o empregador deverá conferir uma indemnização ao seu colaborador, a não ser que, conforme dizia quando falava do contrato de trabalho a termo certo, a não ser que o empregador decida contratar o colaborador por tempo indeterminado. Portanto, é desta forma que nós vamos encerrar o nosso tutorial de hoje. Fique bem, deixe o seu like, deixe o seu comentário e também pode partilhar, assim como se subscrever no nosso canal. Muito obrigado e até a próxima.
próxima. DJ Filas, amor da minha vida.